Olá, mais uma vez estamos aqui com essas mulheres maravilhosas para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre persistência, sobre determinação, sobre vigilância, sobre oração, sobre o grande conflito e sobre engano. O tema do nosso bate-papo hoje é enganos do tempo do fim. E é com um tema forte como esse que a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Nádima, boa noite, que bom estar com você mais uma vez aqui. Tudo bem, Nádima? Tudo certinho, muito bom mesmo. Esses assuntos estão mexendo com o cérebro da gente, mas estão deixando todos nós mais confiantes no que a palavra de Deus diz e principalmente que a gente pode confiar, porque ele já deixou tudo certinho para nós. E isso já é um grande sinal do amor de Deus. Mas ele não gosta que a gente fique com dúvidas e nem assim inseguros. Por isso que a gente vai estudar um assunto tão pertinente, mas às vezes um pouquinho mais difícil, para que a gente possa compreender o amor de Deus sobre nós, para que a gente possa ter uma claridade desse entendimento. Então, prazer estar de volta aqui. E para não sermos enganadas, né, Nádima? Sim, lógico. Nádima, quem conhece já sabe. É verdade, Nádima, hoje a gente tem duas figurinhas carimbadas aqui. O povo gostou e pediu de volta. A Karina, a Karina que esteve com a gente na lição 9. Tudo bem, Karina? Tudo bem, meninas? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui de novo. Que bom. A Ivete, que esteve no nosso primeiro e no nosso segundo bate-papo. Ivete, tudo bem? Se apresente aí para quem não te conhece. Quem não te conhece deve voltar na primeira e no segundo episódio. Mas se apresente aí e já faz uma oração para iniciarmos. Combinado. Oi, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite para retornar aqui com essas feras em lição de escola sabatina, a Nádima, a Karina, a Esther. É um privilégio, só agradecer. E vamos começar agradecendo, então, ao nosso Pai do Céu, né? Vamos orar? Querido Jesus, nós te agradecemos porque nós podemos estudar a tua palavra e entender qual é o teu plano, qual é a verdade para nós vivermos melhor e mais felizes neste mundo. Agora que teu Santo Espírito nos ilumine, nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, vamos dividir nosso bate-papo? Primeiro momento, vamos falar sobre as artimanhas que Satanás usa para enganar as pessoas. E, em segundo momento, como devemos agir contra essas mentiras? Então, vamos lá. Para iniciar, eu quero ler o que está escrito em 1 Coríntios 11, os versículos 14 e 15, que diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. Que forte isso, né? O fim deles será conforme as suas obras. Eita, eita. Ivete, começou pesado o assunto, não começou, Ivete? É 2 Coríntios, né? 2 Coríntios. Isso, eu falei o quê? Primeiro, mas está tudo certo. É só para quem está nos ouvindo, se for lá consultar na Bíblia, saber que é 2 Coríntios. Ah, obrigada, Ivete. É isso aí, 2 Coríntios. Falei errado. Ivete, nós sabemos que Jesus é o centro do evangelho. Ele é o centro da nossa crença. Mas há algo muito delicado, uma linha bem tênue em enxergarmos, vamos dizer assim, em moldarmos Cristo conforme a nossa necessidade. Isso é um perigo, porque o inimigo ele usa essa estratégia para manipular os textos bíblicos e trazer uma certa enganação, uma certa mentira. O que você entende sobre isso, Ivete? Você sabe que uma vez eu estava na escola, em cima da minha mesa tinha um livro, Por que não sou mais espírita? E uma amiga minha pegou este livro e disse assim: Ivete, você sabe que a minha irmã faleceu há pouco tempo. Eu disse: eu sei. E você sabia que semana passada eu a vi na sala da minha casa? Eu olhei bem sério assim para ela, ela falou assim: imediatamente eu me virei para falar com ela, danadinha, ela desapareceu. Você não acredita nisso? Que situação, hein?
Eu disse, eu acredito que você viu, mas eu tenho certeza que não foi a sua irmã. Sabe, o que está acontecendo nos últimos dias que nós estamos vivendo é que o misticismo, as aparições, o nosso mundo ele tem aceitado cada vez mais o sobrenatural como algo normal. E a Bíblia mesmo alerta que no tempo do fim, essas obras satânicas iriam aumentar. Então, só para a gente entender aqui o que é misticismo. É acreditar em forças sobrenaturais, crença de que o ser humano possa se comunicar com uma divindade ou receber uma mensagem. Em outras palavras, é substituir a autoridade da palavra de Deus, que é a base do nosso estudo aqui, que é a Bíblia, por experiências e sensações subjetivas. E a Bíblia mesmo, Esther, nos orienta quanto a isso. Na Bíblia, nós temos a história de uma casa que foi construída na rocha e uma casa que foi construída na areia. É um simbolismo. A nossa vida, a nossa crença está sendo pautada numa areia que cai rapidamente, ou a nossa vida é pautada sobre uma rocha firme? A rocha significa quem ouve e pratica a palavra de Deus. E a areia são sentimentos, sensações. É como se o nosso desejo fosse mais importante. Sabe, eu até entendi quando a minha amiga, aquela professora, disse que tinha visto a sua irmã. Porque se a gente olhar pelo lado da emoção, realmente, a gente... quem não gostaria de ver um ente querido que já se foi? Quem não gostaria, talvez, de conversar com um ente querido, alguma coisa que deixou de falar? Então, é até reconfortante, se a gente for pensar, se nós pudéssemos ver essa pessoa e conversarmos com ela. Mas o que a Bíblia deixa claro, que esta mensagem é a mensagem que vem lá do Éden. É uma mensagem satânica, dizendo que nós não vamos morrer. Nós vamos apenas, quem sabe, passar, né, por alguns estágios aí. É uma ideia de que você pode continuar falando com a pessoa que morreu, quando a Bíblia diz que as pessoas que morrem, como a gente tem ouvido aqui da Nájma, né, nos nossos encontros, estão lá no soninho. Olha lá, ela já colocou o post-it dela. Ó. Estão no soninho, né? Estão dormindo, né, Esther? Não sabem coisa alguma. Então, Satanás se aproveita deste momento de fragilidade emocional e ele abusa, então, com as suas teorias que não têm fundamento nem respaldo bíblico. Oi, Ivete, isso que você está falando é de uma importância tão grande. Você trouxe o exemplo daquela analogia, né, de quem constrói a casa na areia e quem constrói na rocha. Porque se a gente pensar, a construção das duas casas ocorreram da mesma forma. Então, assim, para quem olha, fala assim, mas essa casa não tem como dar erro. Vai ficar chique, vai ficar linda essa casa construída na beira do mar. E quando a gente pensa dessa forma, o que traz à memória é que quantas pessoas usam assim, mas eu estou fazendo tudo certo, o fim vai ser o mesmo, o fim vai dar tudo certo. Eu não acredito que Deus vendo a minha necessidade, por exemplo, vou colocar a necessidade do que a gente está falando aqui. Eu preciso reencontrar o meu filho, eu preciso falar com ele, eu preciso saber como ele está, pensando numa mãe que perdeu seu filho, porque a gente sabe que isso é real, muitas pessoas acreditam que ela tem a necessidade de falar com aquele ente querido que morreu, e ela molda Deus, ou seja, ela molda a construção conforme a necessidade dela. E o fim disso é que é trágico. Tem até um texto que fala assim, há caminhos que parecem perfeitos, mas o fim é caminho de morte, são caminhos de morte. E essa metáfora que você trouxe das casas construídas de igual modo, só que o fim é um resultado muito diferente, é muito interessante para a gente entender isso, que às vezes as pessoas elas estão ali com o coração sincero, com a mente sincera, mas na semana passada
A Dulce, que esteve aqui com a gente, ela falou algo muito forte. Ela leu um texto de uma escritora americana que disse que, por mais que haja sinceridade, Deus não salvará quem viver na mentira. Que forte isso, né, Ivete? A Bíblia diz, né? A própria Bíblia diz, a palavra de Deus é a verdade, né? A verdade é a palavra de Deus. Então, quem busca a verdade vai buscar na Bíblia. E a Bíblia tem nos alertado muito sobre este assunto, né? Este é um assunto que Deus se preocupa com isso. Por isso que ele deixou registrado como seria a morte e o pós-morte. Porque ele também se preocupa para que nós não venhamos a ser enganados. E ele sabia já que muitas pessoas seriam enganadas. Olha, quer ver uma outra coisa? Essa experiência de quase morte. Você sabia, Esther, que tem um livro que já foi escrito, Vida Depois da Vida, em que mais de 100 pessoas relatam o que elas já tinham morte clínica, e aí elas relatam que encontraram com um ser de luz antes de retornarem à vida. Puxa, essa experiência deve ser fantástica, deve ser maravilhosa, mas vamos ver na Bíblia, que é a palavra de Deus, o que Deus nos orienta sobre isso, sobre vida depois da vida. Então, se a gente for na Bíblia, não vai dar tempo da gente ler todos os textos, mas eu gostaria de comentar alguns deles aqui para a gente pensar. 1 Reis 17 conta a história de Elias ressuscitando um menino. Se você ler a história de Elias ressuscitando este menino, em momento nenhum este menino fala que teve algum encontro com algum ser de luz enquanto estava ali morto antes de ser ressuscitado. 2 Reis 4 conta a história de Eliseu ressuscitando o filho da sunamita, que nós já estudamos também sobre isso, né? Nas gravações passadas vocês vão ver sobre essa história também, falando o que é a morte. Eliseu ressuscitou esse menino, e esse menino, ele não comenta nada sobre esse período em que ele esteve morto. Aí, nós vamos, então, agora para Jesus. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e o menino também não comenta nada. Em Marcos 5, ele ressuscitou uma menina de 12 anos, e também não há nenhuma observação sobre o período em que ela estava morta. Aí você deve estar se falando assim, Ivete, mas você está falando só de crianças, um menino, uma menina, um menino de 12 anos e tal, mas e um adulto? Muito bem. Vamos para um adulto que estava morto, mortíssimo, digamos assim, morto. Lázaro. 4 dias Lázaro já estava morto, né? Quem sabe já estava até com mau cheiro. Jesus, quando ressuscita Lázaro, não há nenhum comentário de Lázaro, nenhuma passagem bíblica dizendo que nesses 4 dias ele se encontrou com algum ser de luz. Então, olha, a nossa base de estudo é a Bíblia. E a Bíblia, em momento nenhum, relata nenhuma experiência deste período. O que a Bíblia deixa claro é que não há consciência na morte. Isso nós precisamos deixar claro aqui também. Não há consciência na morte. Oi, Vete. Você ia falar isso? Sim, você falou das experiências de quase morte, e você sabe que eu estudando esse tema, eu fiquei sabendo que há um selo de certificação e de aprovação científica para comprovar essas experiências. E eu vou trazer uma história aqui que aconteceu comigo hoje mesmo. Eu estava conversando com uma enfermeira, e aí ela contando, né, como que é a vida dela, o serviço dela. Aí eu peguei e falei, gente, eu jamais atuaria na área da saúde, viu, Karina? Karina é enfermeira também. Eu jamais atuaria. Vocês vivem experiências que eu não tenho estômago, como se diz. Eu não conseguiria. Eu gosto de trabalhar com papéis, essa é a verdade. E aí ela pegou e falou, né, que, eu já me acostumei com isso. Agora, o que eu tenho medo mesmo é quando eu trabalho à noite, de madrugada, que aí eu pego aqueles corredores vazios da parte das pessoas que morreram. Aí eu dei risada e falei, por quê? Eu tenho medo dos espíritos. Aí eu peguei, e essa pessoa é evangélica, cristã. Aí eu peguei e falei assim, não, mas isso eu não teria medo, porque espírito não existe.
a Bíblia é muito clara em falar que quem morreu não tem mais nada, não tem mais consciência, não tem mais fala, não tem mais nada. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, é porque você não viveu as experiências que eu vivi. Eu tive encontros com pessoas mortas que precisavam deixar algumas coisas esclarecidas para os seus entes. E aí eu peguei e expliquei para ela, inclusive eu mandei os links dos nossos bate-papos, que a gente tem falado sobre isso, e é muito triste em pensar que pessoas que são cristãs, que têm acesso à Bíblia, que não têm esse conhecimento. E, assim, com toda a humildade eu falo, nós fomos levantadas como mulheres de Deus, como instrumento do Senhor para trazer essa realidade, que não é uma realidade minha, da Nádima, da Karina, da Ivete, é uma realidade bíblica. Aí ela chegou a falar assim, mas há algumas histórias contraditórias, né? Eu falei, não, a Bíblia não se contradiz de forma nenhuma. Então, assim, por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem o quanto é relevante nós estarmos aqui nesse momento compartilhando sobre o estudo da Bíblia e sobre temas tão importantes como esse sobre a morte, porque realmente há muitos cristãos que não entendem isso, Ivete. E você trouxe de uma forma a Karina brilhante. tem que parar, né? Eu queria fazer uma contribuição aí nessa questão da experiência quase morte, que eu acho super legal. Inclusive, no nosso estudo, que a Ivete trouxe aí, tem uma diferença importante, gente. Quando a gente tem uma morte clínica, pode ter a questão dos órgãos envolvidos, do sistema como um todo, mas nós não sabemos precisar como que o nosso cérebro, consciente, subconsciente, inconsciente, ele fica. Então, quando as pessoas trazem essa questão da experiência quase morte, aqui tem um limiar muito importante, né? E a gente está trazendo a luz da Bíblia. A luz da Bíblia diz que na morte nós não estamos mais em estado de consciência, né? Nós não, é um sono profundo e tal. E quando pessoas que são vítimas de situações extremas de saúde, né? Então, vítimas de acidentes graves, de cirurgias complexas, enfim, tudo que é extremo, o cérebro, ele vai entrar numa fase ali, a gente explica na neurociência isso, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, naquele momento, inclusive aquilo que são memórias passadas, aquilo que são as minhas crenças, os meus valores, a questão cultural, tudo isso pode vir de uma forma que quando eu me desperto ali, quando a gente, por exemplo, consegue chegar numa situação com o paciente de uma ressuscitação cardiopulmonar, que a gente fala, e aqui eu estou falando de ciência pura, tá? A pessoa desperta e ela pode vir à memória coisas que estavam ali em seu subconsciente ou inconsciente, né? Então é legal a gente falar isso aqui. Não é que eles tiveram uma experiência com outros espíritos, com divindades, seja lá o que for que as crenças trazem. Eles podem ter tido, sim, memórias ou criações do cérebro nesse momento em que o corpo estava sendo submetido a extremos na saúde, né, ou extremos naquela doença, naquele agravo que ele estava vivendo, e ele despertou e teve essa questão de falar que foi essa experiência com a luz, com o ser e tal. Isso é muito legal a gente falar, porque não é incomum. Até, gente, às vezes quem volta de anestesias, você fala, eu tive um sonho, eu vi pessoas, eu vi coisas, eu ouvi vozes, eu lembrei de histórias. Então, a gente precisa lembrar que o nosso cérebro ele é o principal órgão de domínio que a gente tem, né? E que dele vem as memórias e as demais coisas. Não sei, pois não. Muito bom isso que você está falando, mas eu já quero puxar um gancho, Karina. Você falou de experiências. E eu queria conversar com você sobre 2 tipos de experiências aí que também não é incomum, que é a crença da reencarnação e também casos de pessoas que fazem cultos aos seus ancestrais. Nós sabemos que existe uma religião própria para isso, aquelas que cultuam os mortos, né? Você
tem conhecimento dessa religião? Você já teve algum contato com alguém, ou você mesmo teve alguma experiência com essa história de reencarnação? Conta pra gente, Karina. Excelente. Reencarnação é um tema muito, muito, muito atual, né? O que as pessoas desejam hoje? Ter várias oportunidades de consertar as coisas que deveriam ter sido feitas de maneira assertiva, né, nesta vida. E aí essa questão, Satanás, ele é muito ardiloso, né? Então ele sabe aquilo que vai nos doer, aquilo que ou que vai nos encantar. Então olha só que coisa interessante seria. Nessa vida eu faço bem o que eu quero, porque eu vou ter várias oportunidades. Olha como, e o tema do nosso estudo é justamente enganos dos tempos do fim, né? Isso ele vem multiplicando de ciclos em ciclos, essa questão de se acreditar que nós teremos várias e várias oportunidades para a nossa evolução enquanto espírito. Olha que engano ardiloso, né? Uma vez que a gente já aprendeu que corpo e espírito, que é o fôlego de vida, é que nos torna seres viventes. Ou seja, perdi o espírito, que é o fôlego de vida, ou meu corpo entrou em algum estado aí de sofrimento e deixou de existir, desconectamos e não temos outras oportunidades. Se assim o fosse, Jesus poderia ter reencarnado várias vezes. Em nenhum momento a Bíblia traz isso. A Bíblia diz que Jesus morreu uma única vez, ressuscitou e voltará, não reencarnado. E esse é um engano que Satanás quer colocar na mente das pessoas. Que Jesus, quando voltar, porque daí ele vai misturando as coisas. Ah, já que vocês querem falar de segunda volta de Jesus, então vamos falar que ele vai voltar reencarnado. Jesus, ele não voltará reencarnado. Ele voltará como ele é, como Deus, né? Como Jesus. Isso é muito legal de estudar, porque, gente, as pessoas querem se apegar em dois caminhos. E aí até provoco vocês para a gente abrir aqui para a discussão. Se apegar de quê? Eu terei várias chances, então aqui eu posso fazer o que eu bem quiser, quando não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia diz o quê? Devemos andar nos caminhos do Senhor, que o nosso tempo é agora. Nós temos o agora, nós não temos nem o que já se foi, muito menos a gente não sabe se é o porvir, então é no agora. E a outra coisa que as pessoas querem se apegar é de que eu poderei cada vez mais me tornar um ser evoluído, né? Nós sabemos muito bem que sem a graça de Cristo, né? Paulo tem um verso que eu gosto muito, muito. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, né? Quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então, reencarnação é um grande engano ardiloso e tem tomado muito, muito, pessoal, as mesas de conversa, as famílias, né, a sociedade, e às vezes a gente até se pega em brincadeiras, quando na próxima reencarnação eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né, nas rodas de conversas, e não é isso que a Bíblia traz como luz para nós. A orientação bíblica é de que nós estamos aqui nesta única vida, vida esta que se nós não nos encontrarmos com Jesus pela segunda volta dele, nós morreremos e aguardaremos em sono, em estado total de inconsciência até a volta de Jesus. E aí vem uma coisa bem legal que você trouxe, Esther. Existe a necromancia e o culto aos ancestrais, que vem de muito tempo, desde os nossos antigos irmãos gregos, egípcios. Isso é muito forte nas culturas antigas e que veio transpassando, é transversal, né, até os nossos tempos de hoje. E o que é a necromancia? Saul passou por isso. Olha que interessante, eu não posso deixar, eu sei que o tempo é curto de falar disso. Nós somos ensinados desde pequenininhos sobre as crenças e valores, e Saul sabia muito bem que ele não deveria consultar bruxaria, né? Adivinhos. Ele sabia muito bem disso, tanto sabia que ele tomou uma ação em Israel, né?
num momento de expulsar todas essas pessoas que praticavam consultas aos mortos, consultas aos ancestrais. E aí, no momento em que ele se sentiu aqui negado por Deus, olha o que o nosso ego faz, né? Olha o que a nossa natureza pecaminosa faz e fez com ele. O que ele foi procurar? Ele foi procurar exatamente aquilo que era abominável ao Senhor. Ele foi lá e procurou uma pessoa, né, que falava com espíritos para que pudesse chamar o espírito de Samuel novamente. E Satanás, ardilosamente, trouxe esse espírito de Samuel para falar com Saul e disse que no dia seguinte, se eu não me engano, ele estaria morto, né? Olha que interessante aqui, e os cuidados que nós devemos ter. A Bíblia tem um verso muito forte, gente, que diz que nós não devemos procurar os espíritas, os médiuns, os feiticeiros, os necromantes, porque isso é abominável ao Senhor. Lógico, se são espíritos maus, se vem de Satanás, né, é abominável ao Senhor. E jamais buscar os nossos ancestrais, porque eles dormem no pó, assim como se nós não virmos Jesus voltar, nós dormiremos também. Não temos como chamar nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, porque isso é engano satânico. Eles estão dormindo no pó como nós também estamos. E hoje tem religiões para isso, seitas para isso, grupos de WhatsApp, canais no YouTube, canais no Instagram, tudo para fazer com que isso tudo seja normalizado na nossa mente, normalizado na nossa rotina, e o conceito bíblico e a verdade bíblica seja colocada por terra. Então, é muito importante a gente estudar. Quando nós estudamos, a verdade nos liberta, a verdade nos protege. E aí vai vir aí, acho que não sei se é a Nádima ou você que vai falar das personificações, que vem muito no contexto do que nós estamos falando, né? Karina, isso que você está falando é de uma seriedade tão grande. Você trouxe o exemplo de Saul. A Bíblia relata que Saul pagou um preço muito alto, muito, muito alto, por ele ter desobedecido ao Senhor. E aí, de uma forma muito prática, o que essa lição de Saul nos traz? Saul, ele estava ansioso, ele estava desesperado para ouvir uma resposta e ele não soube esperar. Olha só isso. Olha o perigo da ansiedade, da urgência em querer resolver as coisas. Ele tinha uma necessidade, ele queria resolver. Depois, eu pensando nessa história, Saul, ele teve vergonha, né? Porque ele tentou ali um disfarce. Aí a gente lembra ele lá sabia, né? Ele ele sabia sabia. que ele estava errado, né? E aí a gente pensa como as histórias da Bíblia se complementam de uma forma única no nosso primeiro episódio. Ou foi no segundo, na verdade. A gente lembra que Eva e Adão também sentiram vergonha por um ato impensado, né? Então, isso é muito sério. E ele foi contra os princípios que Deus tinha para ele. É muito sério. Nádima, você que está tão quietinha aí, eu queria... No post-it. Está escrevendo os post-it dela, muito bem. Nádima, tem um versículo que está em Apocalipse 13, que diz tudo isso aí que a Karina falou e já deixou um gancho para você conversar. Ele fala assim, ó, que ele realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para impressionar a terra. Nádima de Deus, de quem que a gente está falando que faria até descer fogo do céu para impressionar a terra? E aí a Karina trouxe aí uma outra questão de pessoas que vivem experiência da própria personificação de outras pessoas, né? Como que é isso, Nádima? Vamos tentar, né? Chegar lá. Bom, eu já ouvi dizer várias pessoas, eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas, por exemplo, quando uma pessoa ela perde um membro do seu corpo, tipo,
perdeu o braço num acidente, volta e meia ela tem a sensação e chega a sentir dor naquele braço, coceira, coça, mas cadê o braço? Então, a gente pode confiar nos sentimentos, a gente pode confiar no eu vi. Então, entrou aqui a história de Saul. Saul foi procurar na magia, nessa questão, vamos já dizer, vamos abrir o português aqui, né? Diabólica. E quem apareceu tinha aparência. Ele viu como se fosse, mas não era. Então, quem é que aparece? Tem que deixar claro. São aparições satânicas. Desculpa, tem que ser claro nessa hora. Então, é muito difícil, porque eu, por exemplo, um tempo desse, nós perdemos um ente querido. E quando nós chegamos lá no funeral, a viúva nos procurou na hora. Ela é uma pessoa muito sincera, muito querida, mas ela não conhece o que a Bíblia diz. E ela falou assim: ele já chegou no céu, olha só. E ele já está fazendo milagres aqui para a nossa vida. Então, era confortador. Para ela, a dor dela ficaria amenizada. Mas esse é um engano. E eu fiz o meu primeiro post-itzinho, não sei se dá para ver bem, né? Eu escrevi um caldeirão aí, ó, e coloquei mix. Esse é o mix de Satanás. Ele colocou um monte de coisas para a gente acreditar naquela mentira lá do Éden. Certamente não morrerás. E daí entra essa questão da reencarnação. O que é reencarnação? Isso não é uma morte que você está tendo agora, porque você volta e você volta e você volta. Quando eu fico fazendo isso, acreditando nisso, eu estou tirando o poder de Jesus Cristo. Que é Ele que me perdoa, que é Ele que me purifica, que é Ele que me faz melhorar cada dia, e que é Ele que vai me dar a vida eterna. Não eu por mim mesma e nos meus méritos, eu tentando melhorar sendo outra coisa. Agora, eu pergunto, aqui para nós, né, na nossa conversa, interessante, quem era, se a gente fosse acreditar nisso, você na outra vida, por exemplo, como que você não tem consciência disso? Você está melhorando o quê? Então, é difícil a gente acreditar nisso. Só que hoje nós vivemos, assim, a potencialização das fake news é enorme. E Satanás, ele que coloca essas fake news, sabe? Certamente não morrerás, você vai viver, e depois você volta, e você volta. E eu vou... Aí vem a questão. Eu quero enganar os seus sentidos. E vai ter aparições, sim. Então, algumas pessoas vão poder ver e falar, não, mas eu vi, estava lá na minha frente. E como já foi contada a história aí, será que era? Quem é que estava ali? Porque a Bíblia deixa muito claro que os mortos não sabem coisa nenhuma, a memória jaz no esquecimento e que eles estão no soninho. A gente sabe disso, né? Então, é muito importante nós cuidarmos. Por quê? Meu segundo post-it, para a gente não se esquecer nunca, tá? Terreno perigoso. Então, cuidado, tem gente que tem prazer de ver isso. Por quê? Está nos filmes essa questão da magia, está nas mídias, na ciência, já tem coisa assim. E é tudo bem feito, né? Tem uma forma gostosa ali de nos envolver com aquilo. Agora, a Bíblia deixa claro, Deus abomina. Grava isso. Deus abomina o culto aos mortos. E para isso ele pede que a gente use uma proteção. Como que era a proteção lá no tempo antigo, quando eles iam para as guerras? Eles usavam um capacete, eles tinham um escudo, tinham uma espada, tinha até um calçado especial. Calma, e tudo dona... isso é para proteção. Pode falar. Nadma, calma, calma, que agora o negócio está esquentando. A Nadma já trazendo aí um grande spoiler. Né? Olha só, em Efésios 6, dos versículos 10 a 18, que eu queria muito ler, mas não vai dar tempo, é a chamada para o nosso segundo bate-papo aqui, aliás, o segundo bloco do nosso bate-papo. A gente viu aqui várias artimanhas do inimigo, que é o mix, é o caldeirão que a Nadma falou, é o post-it da Nadma aí, o caldeirão, para enganar. Mas a nossa graça salvadora
está aqui para nos mostrar a verdade e mais do que isso. Mostrar a verdade através da palavra de Deus e mais do que isso. A palavra de Deus ensina, tem aí ó, um rol taxativo, vamos colocar assim, tem um rol taxativo com várias possibilidades para a gente se firmar no Senhor, para não cair nessas artimanhas. Ivete, em Efésios 6:10, ou 6:14, na verdade, Efésios 6:10, Paulo traz aí uma metáfora da vida humana como se fosse as armaduras de um soldado, certo? De um soldado ali na guerra e todas as armaduras. E aí ele vai descrevendo cada peça dessa armadura. No versículo 14, fala sobre o cinto da verdade e a couraça da justiça. Para muita gente, isso é tranquilo, ok, já sabe o que é, mas tem gente que não sabe o que isso significa, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Na verdade, a Bíblia nos protegendo. Deus, através da sua palavra, nos protegendo dessas enganações. Porque eu costumo dizer, Esther, que a Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. Então, ele usa essa metáfora, que é uma linguagem assim, bem didática, para que a gente possa se armar como um soldado vai para a guerra mesmo. A gente tem que botar a armadura aí, porque é uma guerra espiritual, né? Para nós não sermos enganados, como a Nádima falou, a gente tem que ser sincero, é obra satânica, não é de Deus. Então, como é que eu tenho que me revestir? Eu tenho que estar ali preparado para ir para a guerra. Então, eu vou colocar ali o meu cinto da verdade. João 17:17 diz, a tua palavra é a verdade. Então, é a palavra de Deus que eu preciso agora neste momento. Eu preciso de buscar na Bíblia, que é a palavra de Deus, as respostas para as minhas inquietações. Então, o meu ente querido que morreu, aonde ele está? Para onde ele vai? Quanto tempo ele vai ficar lá? Tudo isso a Bíblia responde, nós temos aprendido aqui. Né? A Bíblia deixa muito claro que o morto não tem consciência alguma. Então, isso já é um aprendizado. Bom, se não tem consciência alguma, não está lá no Pai, não está fazendo milagre, não está aparecendo, não é? Então, a Bíblia é a verdade. Esse é o nosso cinto. Agora, couraça. Sabe o que é couraça? Couraça é como se fosse um colete. Para a guerra, ele pode ser de metal ou de couro. Ele protege o nosso frontal, aqui o peito, e protege as costas. Nós não temos isso, porque a couraça é a justiça. E a justiça é só de Cristo. Nós temos que usar a justiça de Cristo, porque nós não temos justiça própria. Então, nós temos que buscar. Então, essa couraça é a justiça de Cristo nos protegendo. Eu tinha um amigo que ele dizia sempre assim, olha, com uns, Deus é justo, com outros, ele é justíssimo. Então, sempre a justiça divina, nunca a nossa. Que legal isso. Você trouxe aí a explicação de toda essa parte do peitoral e do cinto, né? Mas aí a gente vai descendo, pensando no corpo humano, e aí a Bíblia fala, o Nádima, sobre calçados com a preparação do evangelho da paz, que está isso escrito no versículo 15, né? E o escudo da fé, que está no versículo 16. Como que é isso, Nádima? Eu acho que é muito importante a gente saber essa questão do escudo, porque o escudo é uma proteção. Então, nós vamos receber muitos, a Bíblia usa os dardos inflamados, né? Vamos chamar de flechinhas, né? Vai vir gente de todo lado tentando nos dar as flechadinhas. E cada dia nós vamos encontrar, e às vezes nem são pessoas, um filme, uma música, e ela traz uma inverdade. Por isso eu preciso ter esse escudozinho para desviar aquilo de mim, não permitir que aquilo faça morada. Eu não sou esponja para acolher tudo isso que está por aí. Eu preciso ter, então, o respaldo, tá? É como se eu tivesse a minha mãozinha levantando, falando assim, ó, para, aqui comigo não. Então, isso é proteção. E daí, sim, eu uso os calçados para dar essa paz, que é a palavra de Deus. Porque se eu não buscar o conforto, eu posso ir para onde for, mas eu não vou ter a paz.
a tranquilidade que a palavra de Deus dá. E eu preciso também levar essas palavras para outras pessoas. Então, é interessante demais, porque eu usufruo desse prazer de ter na palavra a verdade, mas eu também vou mostrar para as outras pessoas. E nesse caso, esse assunto não é fácil mostrar para alguém que já acredita há tanto tempo nisso, mas é importante que a gente faça. Fantástico isso. E quando você falou do escudo da fé, você deu exemplos aí dos dados, né, das flechinhas que vêm através de música, tudo. Eu fico pensando, Nadma, quantas vezes a gente ouve uma música, ouve uma notícia na TV, na internet, e parece que a nossa fé começa a se abalar, sabe? Ontem mesmo eu vi mais uma notícia sobre uma tragédia contra uma criança, e eu caí no choro e eu falei, Jesus, volta logo. Aí, no mesmo momento, eu acordei para a vida, porque parece que naquele momento os dardos, as flechinhas estavam acabando com a minha fé. Isso que você falou é muito, muito importante. A gente tem que estar com o escudo ali, ó, o tempo todo, ó. Aqui está minha fé, ó. Sai daqui, eu não quero te ouvir, eu não quero te ver. Foi fantástico. A Nadma, como sempre, né? Professora do jeito que é, traz o exemplo marcante. Ô, Karina, e aí a gente está praticamente protegido, 100% o nosso corpo, mas tem a questão do capacete que protege a nossa mente, né? E além disso, de ter a proteção do capacete, no versículo 17 também fala de uma espada do Espírito, capacete da salvação e a espada do Espírito. E aí fecha com chave de ouro. O que é isso? Palavra de Deus, né, gente? Estudando, tendo certeza do que está escrito. Porque o que o Espírito vai trazer para a gente? Qual é o papel do Espírito de Deus? Né? É nos mover, nos inspirar, nos sensibilizar, nos educar. Então, capacete para proteger a nossa mente. E a espada para a gente lutar é a própria palavra de Deus, porque se eu sei o que está escrito, aí eu tenho como ir para a luta. Agora, se eu não tenho as verdades bíblicas, vai ficar difícil de me defender de tudo que vai entrar aí, sem eu ter o racional, porque é importante tudo isso que vocês falaram, mas a nossa mente, o nosso racional, Jesus nos chama para quê? A Nadma disse uma coisa bem legal. Quando a gente se expõe a apenas sentir, a gente está em perigo. Quando a gente busca racionalmente, e Jesus nos convida, vem, arrazoemos, vamos conversar, vamos dialogar, vamos trazer razão para as coisas. E de onde vem tudo isso? Da palavra de Deus. Ela é nosso capacete e a nossa espada. E o Espírito de Deus nos será fiel para nos ajudar a nos lembrarmos o tempo todo, a estarmos amparados nos desejos de Deus escritos na sua palavra. Então, aí, ó, temos aí um instrumental completo, né? A grande armadura, instrumental na minha linguagem científica aí, temos a grande armadura da fé para poder vencer os tempos dos enganos, os tempos difíceis. E não pensemos nós que porque temos uma religião ou porque frequentamos uma comunidade religiosa, nós já estamos blindados. Nós não estamos blindados. O convite de Jesus é que para todos os dias nós nos santifiquemos, nós estudemos, nós busquemos a comunhão, porque Nadma trouxe aí, se possível, Satanás enganará até quem? Os escolhidos. Os escolhidos. Então nós não podemos vacilar em momento algum. Isso, Karina, faz um fechamento perfeito com o que está escrito no versículo 18 desse capítulo que a gente leu, que fala assim, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que delícia de bate-papo, que chegamos ao fim aí. O inimigo, ele tá aí, gente. Ele tá aí com todas as artimanhas, com todas as formas, com toda a força para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas
Deus deixa aqui bem claro um rol de como a gente pode ficar livre, ficar com o escudo que a Nadma também falou. E aí, pensando nisso, meninas, eu vou trazer uma dica de música que eu gosto muito, muito. Tem até umas amigas minhas que falam que toda vez que ouvem essa música, se está cantando na igreja, elas gravam e mandam para mim, principalmente a Nancy. A Nancy sempre faz isso. É uma música que fala Unidos pela Palavra. Eu gosto muito dessa música. Essa música fala muito comigo, porque essa música é exatamente esse contexto final. A gente precisa se unir, a gente precisa... E essa união começa aqui, ó, onde nós estamos, batendo um papo leve de assuntos sérios e transmitir esse papo. A gente precisa se unir na palavra de Cristo para levar essa verdade a todo mundo. Eu vou ler uma partezinha dessa música que eu gosto muito, que fala assim, ó, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher. Faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Que essa palavra nos una, nos faça crescer, que não nos permita a sermos enganados, que use as nossas vidas para ensinar outras pessoas também, mostrar a verdade. E eu deixo aqui como dica de leitura o Salmo 101, Provérbios 4, 23, Filipenses 4, 8 e, claro, Efésios 6. Vou deixar também um texto, um livro, que é Deus e o Anjo Rebelde, capítulo 33 e 34, que eu acho que a Nadma tem a capa aí do livro, Nadma? Tá fácil aí? Não tá. Não tá? Não tem problema. Posso indicar um livro também? Claro. Tem um livro da Casa Publicadora Brasileira, eu não lembro o autor, é Porque Não Sou Mais Espírita. Ele tira todas essas dúvidas sobre o que nós conversamos aqui nesse estudo de hoje. Tá, eu estou anotando aqui que eu vou deixar tudo registrado nos comentários aí do vídeo. Meninas, muito obrigada por estarem aqui conosco, se permitindo, né? Se permitindo serem instrumentos do Senhor para a propagação do Evangelho. Karina, ora para a gente, para encerrar. Querido Deus, muito obrigada por esse momento de bate-papo tão gostoso e tão importante, porque temos vivenciado tantas coisas difíceis, tantas enganações. Não tem sido fácil conviver no meio de tanto investimento de Satanás para que nós não tenhamos clareza da tua vontade, não tenhamos clareza do seu desejo para a nossa vida. Por isso, nós te louvamos por essa oportunidade de aprofundar o estudo. Queremos pedir, em especial, porção dobrada do Espírito para cada um de nós, para cada pessoa que vai participar aqui do canal, para os nossos familiares, as nossas amigas, as nossas filhas, as nossas vós, as nossas mães, para todas as mulheres, tuas filhas, que desejam em breve encontrar contigo, para que possamos viver a vida eterna felizes ao teu lado. Nós agradecemos, porque em todo tempo o Senhor é bom conosco e as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Nos dê um bom descanso, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, um grande beijo. Amém. E voltamos na próxima semana com um tema bom também, um tema forte, um tema marcante. Tchau, tchau. Divulguem esse tchau e até lá. Mais pessoas. Até lá. Tchau.